Como a nossa visão de mundo limita o nosso livre-arbítrio? Como funciona o processo de tomada de decisão no nosso cérebro? E como as nossas marcas emocionais determinam as nossas escolhas? Esse é o terceiro vídeo dessa série sobre o livre-arbítrio. No último vídeo, eu falei sobre como a ideia de liberdade individualista surge de uma visão de mundo limitada, e hoje eu vou falar justamente sobre como a nossa visão de mundo determina a maneira como nós interagimos com a vida e o nosso comportamento. Mas como a nossa visão de mundo é formada? A visão ou a percepção que nós temos da realidade é formada basicamente a partir de um mecanismo da consciência chamado memória. As nossas crenças, a nossa personalidade e até mesmo o nosso corpo é um resultado de um conjunto de memórias. No caso do corpo, nós estamos falando da memória genética, que pode ser vista como um dos grandes fatores limitantes do livre-arbítrio. E esse é um dos temas que eu pretendo abordar nos próximos vídeos. Bom, então vamos imaginar que, por alguma razão, eu perdi a minha memória. Eu não sei meu nome, eu não lembro da minha história, eu não sei de onde eu vim, para onde eu vou. Então, quem eu sou? Você já pensou nisso? Como seria se você perdesse a sua memória hoje? Você perderia as referências que te oferecem um senso de identidade. E talvez a sua personalidade e a sua visão de mundo se tornasse uma coisa completamente diferente. Existem vários tipos de memória, mas vamos pensar em memória como tudo o que fica registrado no nosso sistema, quer seja no plano consciente ou no plano inconsciente. Memória não é só aquilo que a gente lembra. Mesmo aquilo que a gente não lembra fica registrado no nosso sistema e pode exercer influência sobre a nossa vida sem que a gente perceba. E o que mais nos interessa nesse estudo sobre o livre-arbítrio é justamente esse banco de memórias inconscientes. Porque essas memórias inconscientes acabam decidindo grande parte das coisas por nós. Vamos entender melhor como isso funciona. As nossas experiências de vida geram emoções e se transformam em memórias. E essas memórias ficam marcadas pelas emoções que nós sentimos durante essas experiências. Quando uma experiência nos faz sentir vergonha, por exemplo, a memória dessa experiência fica registrada no nosso sistema como um rótulo ou uma etiqueta, dizendo: cuidado, contém vergonha. E junto dessa etiqueta podem vir outras etiquetas, que são emoções que funcionam como mecanismos de defesa. Por exemplo, medo, raiva, orgulho. Então, essas memórias, que foram marcadas por diversas emoções, vão se transformando num conjunto de programações que vão se transformando no nosso sistema de crenças. E esse sistema tem a função de nos proteger de ameaças, né, e nos ajudar a decidir qual é a melhor maneira de responder às situações da vida. Se a emoção foi positiva, se a experiência produziu as químicas do prazer e do bem-estar, então aquela memória fica marcada como um registro construtivo ou regenerador. E no futuro, nós vamos estar sempre abertos, dispostos a reviver experiências semelhantes. Mas se a experiência foi negativa e trouxe desconforto, mal-estar, então a memória fica marcada como destrutiva ou degenerativa. E no futuro, quando a vida trouxer as situações semelhantes, o nosso sistema automaticamente vai reconhecer como uma ameaça e vai tentar evitar essa experiência. E tudo isso é feito de forma inconsciente e automática, através de reações químicas e sinais elétricos no nosso cérebro. E é muito doido pensar que grande parte das nossas escolhas são feitas através desse sistema. É justamente por isso que alguns neurocientistas questionam a existência do livre-arbítrio, porque foi observado através de experimentos científicos que mesmo antes de uma decisão se tornar consciente para nós, o nosso cérebro já emitiu sinais elétricos. Então, é como se o cérebro soubesse da resposta antes de nós. Isso, para alguns cientistas, é a prova de que não existe livre-arbítrio, porque seria o cérebro que tomaria a decisão por nós. Mas isso não faz o menor sentido. É como dizer que o rádio cria a música que toca nele, e não o artista. O cérebro é somente o rádio, ele não produz a música. Ele é o veículo através do qual a consciência toca a sua música. O fato do cérebro emitir sinais antes da tomada de decisão consciente não significa que não existe livre-arbítrio. Significa apenas que existe uma programação inconsciente gerando uma resposta automática. Mas, através do autoconhecimento e do desenvolvimento da nossa inteligência emocional, nós podemos reprogramar as nossas memórias e resgatar o nosso livre-arbítrio. E para ajudar nesse processo de reprogramação,
é interessante a gente entender como funciona o processo de tomada de decisão no nosso cérebro. No nível neurofisiológico, esse processo acontece em 3 tempos: estímulo, resposta e consequência. A consequência é o resultado da resposta. E uma vez dada a resposta, ou seja, quando a decisão já foi tomada, não tem mais volta. O sistema vai precisar lidar com a consequência. E isso lembra um pouco aquele papo que nós tivemos sobre o karma no primeiro vídeo dessa série. Mas enquanto a resposta ainda não foi dada, nós ainda temos escolha. E é nesse intervalo entre o estímulo e a resposta que o autoconhecimento e a inteligência emocional são fundamentais. Vamos entender melhor isso. Entre o estímulo e a resposta, algumas funções neuropsicológicas são ativadas no nosso cérebro. E 3 delas são as mais importantes. Uma é a inibição do impulso, ou seja, diante de um impulso emocional, eu tenho a capacidade de ponderar antes de responder. Então, muitas vezes, basta a gente respirar a fundo antes de ter uma reação, e isso pode evitar uma briga ou até mesmo uma tragédia. Outra função importante é a memória operacional, que é a capacidade de trazer para a consciência as memórias relevantes para a tomada de decisão. Então, antes de decidir, eu olho para as minhas experiências do passado e avalio qual é a melhor escolha a ser feita a partir disso. E a terceira função é a síntese de cenários futuros, que é a capacidade de antecipar recompensas e medir o valor que diferentes escolhas podem gerar. Tudo isso pode acontecer de forma extremamente veloz, sem que a gente perceba. Mas quando a gente se conhece o suficiente para reconhecer os nossos padrões de comportamento ou as nossas tendências, esse intervalo entre o estímulo e a resposta pode aumentar e essas funções podem acontecer de forma mais consciente. Então isso é uma forma de inteligência emocional. É ampliar a nossa consciência a respeito dos nossos padrões emocionais e poder fazer novas escolhas diante das situações da vida. Aqui nós começamos a observar que as nossas emoções exercem um papel fundamental no processo de tomada de decisão e no nosso livre-arbítrio. O nosso cérebro emocional, também conhecido como sistema límbico, tem 3 principais funções: marcar experiências, reconhecer ameaças e recompensas e criar padrões de comportamento. As nossas marcas emocionais, que são aquelas etiquetas colocadas nas nossas memórias, essas marcas determinam grande parte das nossas escolhas. Elas moldam o nosso comportamento e determinam o nosso destino. As nossas emoções basicamente programam o nosso sistema para que a gente possa fazer escolhas mais adequadas para a nossa sobrevivência e para o nosso bem-estar. Esses programas acabam agindo à revelia da nossa vontade consciente, ou seja, eles acabam decidindo as coisas por nós. E é por isso que muitas vezes nós não conseguimos realizar os nossos desejos. Porque, por um lado, existe um desejo ou uma vontade consciente e, por outro, existe uma vontade inconsciente. Aqui surge, então, outro questionamento sobre o livre-arbítrio. Se muitas das minhas escolhas são baseadas em programas inconscientes, que são baseados em memórias do passado, então até que ponto eu consigo ser livre para fazer novas escolhas? E se o meu sistema funciona dessa maneira, será que realmente existe alguma escolha? E mesmo que possa existir muitas possibilidades de escolha, se a minha percepção da realidade é limitada por ideias e conceitos rígidos a respeito da realidade ou crenças, então eu só consigo perceber as possibilidades que estão dentro desse limite. Será que isso é liberdade? Considerando tudo isso, parece que o verdadeiro livre-arbítrio só é possível através do descondicionamento da mente ou da reprogramação do nosso sistema de crenças. Parece que a minha liberdade depende muito mais da minha percepção de mundo do que daquilo que eu posso ou não posso fazer. Porque o que eu posso ou não posso fazer depende da percepção das possibilidades de escolha. Então a questão agora é: como eu posso reprogramar o meu sistema de forma mais consciente para que eu possa resgatar a minha vontade consciente e, de fato, exercer o meu livre-arbítrio? E a resposta é simples: através do autoconhecimento e do desenvolvimento da inteligência emocional. Então esse foi o terceiro vídeo dessa série. Se você gostou desse conteúdo, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo e continue me acompanhando nos meus canais e a gente vai se encontrando. Muito, muito grata pelo seu tempo e até já.